Maria Santíssima, eu sou a Adriana Bezerra, seja muito bem-vindo a esse canal e hoje a gente vai dar continuidade à nossa sequência de catequeses sobre os 10 mandamentos. Então tem muita coisa legal para acontecer, a gente vai falar sobre a legítima defesa, tratando do 5º mandamento, não matar. Fica comigo, depois da vinheta a gente volta com a formação. Salve Maria Santíssima! Bom, vamos na sequência agora a nossa catequese. Hoje nós vamos comentar a legítima defesa abordado dentro do 5º mandamento, não matar. Eu vou começar fazendo a leitura de Êxodo 23, versículo 7, que diz o seguinte: não matarás o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Bom, a igreja entende o homicídio, né? É a morte do justo, é quando se tira a vida de um justo. A igreja também reconhece como legítima a autodefesa. Bom, o direito à legítima defesa todo cidadão tem. Em alguns casos, esse direito torna-se um dever. Em algumas, a igreja tem suas exceções, né? No caso, é um dever para um pai de família, por exemplo, ou para alguém que exerce um cargo em que outras pessoas estão sob a sua tutela, que dele depende o bem comum. Por exemplo, os policiais. Também é uma exceção quando a pessoa tem consciência de que está vivendo em pecado mortal, está em pecado mortal, e que se ela morrer naquele momento, né, ela vai para o inferno. Então ela tem também o dever de defender a própria vida, porque antes de defender a vida do outro, eu preciso cuidar primeiro da minha vida. Então, a autodefesa é reconhecida e é legítima pela igreja. Então, a igreja entende sendo legítima, né, essa autodefesa, mas exige o uso do bom senso para nós cristãos, né? Por quê? Porque o intuito não é tirar a vida do outro, é claro. A vida é um bem precioso, a vida é sagrada. E quando você tira a vida de outra pessoa, você está pondo uma sentença, você está sendo juiz do teu irmão. Você pode estar automaticamente mandando aquela pessoa para o inferno. E então a igreja pede que se tenha, né, esse bom senso nessa legítima defesa. Por quê? Porque nem todos os casos serão uma autêntica legítima defesa. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Eu quero trazer primeiro um exemplo para a gente ilustrar, para a gente entender essa legítima defesa proporcional, ou seja, o uso da força proporcional, né? Então, assim, no caso de... Eu vou pegar aqui o exemplo que eu dei do pai de família, né? Um pai de família que tem o dever, tem a obrigação de defender a vida daqueles que estão sob a sua tutela, né? Então, um pai de família chega em casa depois de um dia de trabalho, e aí ele, ao chegar em casa, encontra na sala da casa dele um estuprador cometendo um estupro contra a sua filha, contra a sua esposa, né, saqueando os seus bens, está armado, e ele naquele momento, o pai de família estando armado também, ele tem por obrigação, né, é dever dele defender aqueles que estão sob a sua responsabilidade. Então ele, nesse caso, né, onde a sua família está em risco e a sua vida está em risco, né, e o bandido está armado e você também, né, está armado, então, nesse caso, a igreja reconhece a legítima defesa, porque você está guardando a vida daqueles que Deus confiou e a tua própria vida. Bom, um outro exemplo que a gente vai falar sobre uma falsa legítima defesa, algo que não caracteriza uma legítima defesa. Por exemplo, você está no estacionamento e aí você chega no estacionamento, você encontrou uma vaga, mas tinha outra pessoa no carro esperando essa vaga e você não vê, e você vai e ocupa aquela vaga. Então a pessoa que está atrás, né, não entendeu que você não viu que ele estava aguardando, e aquela pessoa se ira contra você, e aí ela tá armada, chega lá e começa a discutir no bate-boca. Você sai para tentar explicar melhor do carro, né? Você sai do carro para tentar explicar melhor aquela situação, e a pessoa saca a arma e tira a sua vida, né? Isso não caracteriza uma legítima defesa, porque você tirou a vida do outro sem dar, né, uma oportunidade para aquela pessoa de defesa. Então, isso não vai caracterizar, né? Uma pessoa, você perdeu
né, o seu autodomínio e você acabou, né, movido pela ira, tirando a vida do outro, né? E aquela pessoa estava desarmada. Naquele momento, desarmada, ela não representava para você nenhum perigo, né? Nenhum perigo enfim, de tirar a tua vida ali naquela situação. Bom, um outro exemplo para a gente poder ilustrar essa questão da legítima defesa é, por exemplo, quando você está em casa, vou colocar uma situação, já é tarde da noite e alguém pula o muro da tua casa, entra no quintal, rouba uma galinha, essa pessoa está armada com a faca. Pra gente entender um pouquinho melhor essa proporcional, né? Essa força, uso da força proporcional, né? E aí essa pessoa armada com a faca, em posse dessa galinha da tua casa, que ela vai fugir com ela percebe que você, né, acendeu a luz, você se movimentou, você tá armado, e aí o que é que você vê ali naquele momento? Poxa, aquela pessoa tá saqueando os meus bens, eu tenho que defender os meus bens, eu tenho que defender a minha família. Você saca a tua arma e descarrega uma pistola na cabeça daquela criatura, né, e você descarrega toda a munição. Então isso não vai caracterizar uma legítima defesa. Por quê? Porque a vida daquela pessoa valia bem mais do que uma galinha. E também porque aquela pessoa naquele momento estava em posse de uma arma branca. Então o dano que ela poderia causar à tua vida não seria o mesmo dano que você causou à vida dela descarregando uma arma, uma pistola na cabeça da criatura, né? Então assim, é uma situação, né, são situações diferentes para a gente entender, né, quando se torna a legítima defesa um dever, né. Eu espero que nenhum de nós tenhamos que passar por essa situação, porque verdadeiramente é algo muito doloroso, né. Você tá, de certa forma, você vai tirar a vida de alguém, você vai dar uma sentença àquela pessoa, né, e você sabe que essa pessoa morrendo em estado de pecado mortal, você sabe que é a condenação, tá bom? Então que Deus nos abençoe, que o Senhor possa sempre orientar os nossos passos. E como eu digo, né, nós temos direito de defender a nossa própria vida, mas não temos o dever, nós temos o direito de defender a própria vida, mas não temos o dever de tirar a vida do outro. Então, essa defesa, esse uso da força proporcional, né, usa-se o bom senso. E a autodefesa, você defender a vida dos seus, daqueles que têm, que estão sob a sua tutela, né, é algo da lei natural, ou seja, é instinto. Você vai proteger aqueles que você ama, a sua família, os seus filhos, né? Então, realmente, que o Espírito Santo possa conduzir as nossas ações, mas, sobretudo, nos dar livramento desse tipo de situação. Que Deus te abençoe. Salve Maria Santíssima. E eu peço que, se você gostar desse vídeo, faz a tua inscrição no canal, deixa teu like e comenta aí, compartilha com todo mundo. E até a próxima. Salve Maria Santíssima.